Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Gendi e hoje a gente vai ter uma aulazinha especial sobre potência. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre potência é o quê? O que ela representa para a gente, né? Então, a potência nada mais nada menos que uma multiplicação de termos que são iguais. Então, eu coloquei aqui no quadro a maneira com a qual a gente representa aqui, a gente chama de base e de expoente. O resultado dessa multiplicação é o que a gente chama de potência. Então, nesse nosso caso aqui, se eu tenho 2 elevado a 3, e eu acabei de comentar que é uma multiplicação de termos que são iguais, isso está me indicando o quê? Que eu vou pegar o 2 e vou repetir 3 vezes para poder multiplicar. Ou seja, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Ó, peguei o termo, repeti 3 vezes para poder multiplicar. Essa multiplicação a gente tem 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse seria o resultado, que é a potência. Um erro muito comum que a gente tem que fazer, que a gente observa dos nossos alunos, é justamente achar que a potência é o resultado da multiplicação direta, ou seja, vamos pegar o 2, vamos multiplicar o 3, e aí o resultado final é o que acontece, ou seja, pegar 2 vezes 3, achando que vai dar 6, e isso seria o resultado da potência. Não é isso, tá? E isso aqui é como a gente tem que trabalhar de maneira correta a potência, beleza? Então, sabendo o básico disso, a gente tem algumas propriedades que auxiliam na hora da gente fazer as contas e reduzem também os resultados mais à frente, como é o exemplo que a gente vai ter lá na frente. Tá? Então, o que a gente tem a saber? Quando a gente tem multiplicação de potências que têm base iguais, né? Então a gente quer fazer com que elas fiquem uma única coisa. Então, para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar essa base, vou repetir, e os expoentes eu vou somá-los, ou seja, eu junto tudo, fica uma coisa só por meio da soma. Já na divisão, eu também consigo fazer a mesma coisa. Como na multiplicação eu somo e a divisão é uma operação oposta, então o que acontece? Se na multiplicação eu somei os expoentes, na divisão o que a gente vai fazer? Diminuir. Boa, é isso mesmo. Já no caso da potência com a potência, ou seja, ou potência da potência, como a gente conhece também, o que a gente vai fazer? A gente pega os nossos expoentes e multiplicamos. A base só tem ela mesma, então não tem o que fazer, a gente vai só repetir e vamos pegar os nossos expoentes e vamos multiplicar a fim de que a gente fique com uma única potência ali, no caso, a base e um único expoente, ok? Esse caso aqui é quando os valores já são diferentes e tendo potência ou não. A gente pode separar seguindo a mesma ideia da potência, tá? Então a gente pode separar, no caso, esse expoente aqui a gente vai separar multiplicando e esse expoente aqui também separa multiplicando, ficam separados. De repente, na simplificação tem algum outro elemento próximo desse ou desse separado, talvez valha a pena analisar esse caso aí. Aí vai depender do que a questão vai te oferecer. Tá bom? Essas são as operações básicas. Com isso aqui em mente, e um pouco mais de prática e de treino, principalmente na hora de fazer as contas, dá para resolver muitos problemas na questão de potência. E essa é a proposta. É a gente ter uma ferramenta, mesmo que seja de maneira mais simples, e com ela a gente trabalhar essas questõezinhas aqui. Então, na verdade, que eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente poder entender melhor esse caso dessa simplificação. Vamos lá? Então a ideia é fazer o quê? Quando eu digo que eu quero simplificar, a gente quer fazer com que isso tudo aqui ela se torne uma única potência. Essa é a proposta, meus amigos, não vamos perder isso de frente. Então, seguindo a ideia, bem, aqui já é uma potência, inclusive a potência que a gente usou inicialmente, então tá show de bola, tá tranquilo. Aqui eu também já tenho uma outra potência e já tem aqui um caso de uma propriedade que a gente pode utilizar. Qual propriedade que ela vai se encaixar? Tá aqui, ó. Potência da potência. Então a gente já pode fazer o quê? Na frente fazer o quê? Juntar multiplicando os expoentes. Show! Aqui não é uma potência ainda, né? Ou seja, então o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar para que ela vire uma potência, certo? Bem, várias maneiras a gente tem. Uma delas é trabalhar com a simplificação. Como é que a gente pode fazer? Ó, vamos decompor ele. Se a gente pega o 16 aqui no cantinho rapidinho, ele é par, a gente pode dividir por 2, que vai dar 8. Dá para dividir por 2, que vai dar 4. Dá para dividir por 2, que vai dar 2, e por 2 de novo, que vai dar 1, e agora a gente não tem o que fazer. Olha quantos termos de número 2 ele apareceu. 4, então 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então a gente já pode reescrever isso tudo aqui de que maneira? Ó,
2 elevado a 3 nós já tínhamos. Confere? O 16, acabamos de ver que ele pode ser reescrito como 2 elevado a 4. Ué, Jandir, mas ele também seria a mesma coisa que 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado. Sim, até aí não tem nenhum erro. Então, Jandir, por que você escolheu então fazer com um 2? Porque aqui ó, já está tudo direcionado para usar o 2. Então, vai ter uma tendência maior da gente encaixar o resultado se também a gente puxar para que todo mundo fique na base 2. Não tem erro usar o 4 ou 2. É que nesse caso, para poder melhor encaixar a nossa lógica, é melhor trabalhar com 2, tá bom? É só isso, tá? Então aqui no caso também já vou juntar, porque eu já reconheço uma propriedade que tem, que é a potência da potência. Então 3 vezes 2 vai dar 6. Então tá aqui. Olha que legal, eu já tenho aqui em cima uma multiplicação de potência de mesma base. Opa, Jandir, então como é que eu vou resolver? Eu sei fazer isso, Jandir. Então se você sabe, você vem comigo. Ó. O que a gente vai fazer? Vamos somar os expoentes. Então 3 mais 4, 7. Então tá 2 elevado a 7. Embaixo eu vou repetir, lembrando que toda divisão, toda fração é uma divisão, é uma razão. Então, se ela é uma razão ou é uma divisão, eu posso aplicar mais uma vez uma outra propriedade, que vai ser a propriedade da divisão. Que eu vou fazer? Quando eu tenho uma divisão de potências, eu faço o quê? A base eu vou manter e subtraio os nossos expoentes. Então, no nosso caso aqui, a base vai continuar sendo 2, vai ficar 7 menos 6, que vai gerar 2 elevado a 1. E aí, 2 elevado a 1 é você pegar o 2 e repetir por ele mesmo, que só tem uma única vez. Então, isso aqui vai gerar o 2 e esse é o resultado final. Tá legal? Uma observação a acrescentar é o quê? É 2 elevado a 0 é 1. De regra geral, né? Vou colocar aqui embaixo. Ó. A elevado a 0 é 1. O que eu quero dizer? Que quando você tem uma potência, tá? Lógico, considerando que a base é diferente de 0, né? E 1 também não vai ser interessante pensar. Tirando esses dois números, toda vez que a gente tem uma base, uma potência de expoente 0, ela sempre vai ser igual a 1. Algumas coisas que a gente usa para poder mostrar é o quê? É considerar, vou pegar um caso, ó, 2 elevado a 0. Isso seria a mesma coisa que 2 elevado a 1 menos 1. Até aí, nada demais, né? 2 elevado a 1 menos 1 que vai dar 0. Só que aqui eu tenho uma subtração. E na subtração eu posso voltar pela propriedade que se isso foi gerado a partir de uma divisão. Então, se eu faço por isso, o que aconteceu? Eu tenho 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. E aí, nesse caso, 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1 é 1. Ou seja, 2 elevado a 0 é 1. É uma maneira de mostrar, para não ficar tão abstrato, a questão de todo número elevado a 0 ser igual a 1. A gente hoje trabalha mostrando para os nossos alunos para poder entender. Tá legal? Então, para isso, a gente fecha a nossa ideia de potência, aprofundem por meio de exercício, tá? Vão para cima deles aí, sem medo de nada, vamos estudar. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se gostou, curte aí o vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos estudar juntos, vamos crescer juntos. Abraço, até a próxima.